Doutora Grace Augustin está de volta, trazendo uma história muito louca lá do começo das interações do povo Na'vi com o povo do céu. Ficou curioso? Então eu já te adianto que essa história vai trazer uma doença misteriosa, o contato com outros clãs e mais detalhes incríveis de Pandora. Se liga aí. E aí, povo, estamos de volta para mais uma história de Avatar, agora focado nas primeiras interações do clã Matkaya e dos planos da Doutora Grace de abrir uma escola, formando assim uma espécie de ponte, né, entre os dois mundos. E se você não viu a história do caminho de Tsuta, o link está na descrição. Mas relaxa que não é uma sequência direta, e sim uma história separada e independente, que faz parte do universo de Avatar, assim como essa história. E nessa capa inicial já vemos muita coisa, começando pelo que parece ser um membro do clã abraçado com uma criança em meio à selva. E acima temos a Moat e a Doutora Grace, né? Com a casa da árvore lá no fundo. E como sempre, já deixa aquele like aí, rapaz. Compartilha também o canal. Lembrando que as alterações de imagem, assim como a remoção das falas, foi uma ideia de preservar a obra original, beleza? História oficial escrita por Corina Bechico. Não sei se eu falei certo o nome dela. Provavelmente está errado. Mas ela complementa o filme e tal, né? Mas chega de enrolação. Bora ver essa história. E a nossa aventura começa em algum lugar de Pandora, lá no meio da floresta, onde vemos umas crianças amaticaias tentando pegar um tipo de borboleta diferente lá com uma cestinha. Enquanto isso, observando as crianças ao fundo, a doutora Grace está ao lado de Moat. E as duas estão ali batendo mó papo, né, cara, sobre a importância de trocar conhecimento entre eles. E por isso a doutora até planejava montar uma escola para as crianças, para que eles pudessem, né, aprender e também compartilhar o seu mundo. Mas é aquela conversinha básica de sempre, não tem nada muito especial aqui não. E no final, a Moat ela não dá uma resposta positiva, só que ela também não dá uma negativa. Ela meio que deixa ali no ar, entendeu? Só que o bacana dessa conversa é que ela é toda na linguagem dos caras lá, né? Do povo Na'vi, né? Mas deixaram aí traduzido pra gente poder se localizar, né, meu? Isso é bacana. Bom, enfim, né? A Grace aprende lá que não pode tocar naqueles bichinhos, porque eles são muito delicados, e a mão dela, né, iria danificar eles. Por isso ela até que as crianças estavam usando aqueles cestinhos lá, né? Em vez de pegar com a mão direta. Mas aí aparece um mano lá avisando que o Sensor já tinha chegado. E pra quem não sabe, Sensor é aquele helicóptero diferentão lá. Aí eles vão até o helicóptero, decola, vão conversando. Aí aquele soldado lá fala que o Selfridge queria saber das negociações e tal. Aí a Grace explica que a Mott precisa de mais tempo. Eles batem mais um papo e temos essa vista aí, ó, de uma pancada de borboleta voando enquanto a aeronave sobrevoava o local. Mas a história até aqui, cara, ela tá bem calma assim, sabe? Não tá rolando nada muito diferentão, ela tá bem tranquila. Só pareceu rolar um clima meio pesado na conversa sobre o Selfridge, mas fora isso, cara, tá uma conversa, tá assim, uma historinha bem light, assim, bem tranquilona. Mas mudando um pouco o local, ali dentro do clã, a Moat conversa com o Eitukan, né? Explica que ela não deseja ter a escola, embora ela não tenha falado isso pra Grace, e que o Eitukan, ele concorda com essa decisão e ainda reforça a importância deles defenderem os costumes e tudo aquilo que o clã representa. Só que a Moat, ela tem aquela pulga atrás da orelha, né? E ela conta que recusou porque ela gostaria que os jovens guiassem ele nesse momento. Porque afinal de contas são eles que iriam para a escola, né? E obter o conhecimento do povo do céu poderia ser o caminho para que eles defendessem tudo aquilo que eles acreditavam. E cara, nessa conversa a história já começa a ficar muito top, porque vemos esse momento da conversa dos líderes e isso ainda não tinha sido muito explorado, insegurança e tal, mas sempre pensando no bem-estar do clã. E cara, eles demonstram um nível de sabedoria muito alto, tanto o Eitukan quanto a própria Moat, que vê todo aquele conhecimento do povo do céu como uma fonte assim, de consulta para o progresso do clã, entendeu? É muito bacana isso, cara. Diferente do Eitukan que já acaba vendo aquilo ali como um pouquinho mais de ameaça, entendeu? Mas aí se liga, depois dessa conversa, eles entram em um acordo e se juntam aos jovens e anunciam que a decisão final seria tomada com o envolvimento deles. Deles que eu tô falando, os jovens, né? Aí olha só esse momento, surge uma criança rodopiando pelos ares, estilo Circo de Solé, dando uns mortal e tal, se balançando como Tarzan até chegar no chão. Mas aí que vem a parte legal, porque eu esperava ver a Neytiri nessa história, mas eu não esperava ver ela na versão
criança, velho. Pô, que barato, meu. Dá uma olhada nisso. Cadê o Tsuter, meu? Pô, show de bola isso aí, cara. Mas aí depois, né, desse espetáculo, rola um corte e o grupo reaparece, né, com as crianças guiados por Moat, lá nos portões da base, né, sendo recebidos pela doutora Grace, né, e por Selfridge. Tem até uma zoação lá na hora, porque os humanos são do tamanho de crianças nave, mas cara, o destaque mesmo fica com Selfridge, porque agora já na primeira aparição, ele começa a comentar que não quer bagunça e tal, demonstrando assim, maior preconceito com os nativos, sabe? Dá até pra entender melhor porque rolou aquele clima pesado na aeronave lá no começo, né? Mas enfim, né? A visita à base é muito bacana, né? Porque aí descobrimos que foi a Moat que solicitou a visita para Grace, porque as crianças haviam se interessado em descobrir mais. E aí a Grace aproveitou a oportunidade, né? Mostrou a quadra de basquete para as crianças, ensinou o jogo. E os jovens, meu, tudo afobado, cara. Pra vocês verem, eles chegam até a subir em um dos locais ali. Mas aí a doutora explica que não pode, que é perigoso. Aí a Moat dá uma bronquinha de leve também, né? E eles param lá. E vale ressaltar que bem no começo dessa visita aparece uma mulher com pinta de cientista dizendo à doutora que precisava mostrar uma coisa muito importante. Mas a Grace não poderia perder a oportunidade ali, né? Então ela acaba dispensando a moça sem saber nem o que que era, né, para poder dar atenção às crianças. E voltando para a visita, as crianças ficam impressionadas com o tamanho das máquinas, cara, enquanto a Grace vai explicando, né, como elas funcionavam. Ah, essa aqui é para mineração, não sei o que e tal. E a Moat vê tudo aquilo ali como algo horrível, né, porque maltrata muito a natureza. E no meio de tudo isso, Selfridge aparece novamente, praticamente expulsando os azulados ali, né, dizendo que precisava voltar pro trabalho, não sei o que. Aí a Grace não gosta nada, cara, porque o que ele havia combinado com ela era de liberar o dia para essa visita, né? Só que aí na hora ali ele retorce as palavras dela e tal, e no final a Moat resolve ir embora com as crianças, bem depois de ver aquele cenário de destruição. E aí a Grace fica meio preocupada, né, com a impressão que causou, dizendo: "Pô, não, peraí, eu ainda tenho muita coisa para te mostrar, laboratório e tal", mas ela vai embora, é isso. Depois da visita, voltando lá pro clã, as crianças estão super empolgadas, cara, falando da visita, as coisas que viram, não sei o que, dizendo que querem aprender mais, e o Eitukan com a cara fechada, lá na dele, né? Até que a Moat se junta a ele, e após uma outra conversa, mesmo os dois inseguros sobre a decisão, e sobre as dúvidas, sobre a vontade de Eywa, que é a divindade deles, pra quem não lembra, eles decidem ter a escola. E é aí que o negócio começa a dar ruim, porque é nesse momento que Ateio, um dos membros do clã, chama Moat para informar que seu filho, um dos jovens que foi à visita, está com a pele muito quente e não está comendo. Rapaz, aí a Moat, né, ela faz uma análise ali basicona do moleque, só olha por cima mesmo e pede para ele descansar, mas em seguida já emenda outra reclamação de outra criança. Aí o Oitucan já começa a olhar torto pra coisa, né? Até que de repente a criança cai no chão e o Oitucan já toma a frente e anuncia que o povo do céu só convidou eles para aquela visita só para poder envenenar as crianças. E é assim que esse capítulo acaba. Momento tenso, cara. Mas e aí, você curtiu? O que que acha? Será que é Covid? Será que é verme? Será que realmente envenenaram as crianças? Ou será que elas só estão fazendo manha pra ganhar um Kinder Joy? Já deixa aí nos comentários. E se você gosta de Avatar, eu vou deixar o link na descrição do Caminho de Tsu. Tem uma outra história top que também faz parte desse universo. Não esquece de curtir, compartilhar e acompanhar a sequência com a Moat e a Doutora Grace correndo atrás de uma cura. E se quiser ver mais detalhes dessa história, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Aquele abraço a todos e tchau!